Muitos de vocês não me conhecem, meu nome é Marco Fismi, na verdade eu fiquei muito feliz de ao chegar aqui, de perceber que eu conheço muito pouca gente, encaro isso como uma enorme oportunidade de fazer muita coisa nova. E eu queria contar um pouquinho, bem pouquinho da minha história, para que vocês entendam como é que eu vim parar aqui. Eu passei a vida inteira em escolas públicas, estudei no CAP, que é um colégio de aplicação, ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, médio, e no final eu fui fazer medicina para realizar o sonho dos meus pais. Isso durou um pouquinho, eu fui um pouquinho feliz durante mais ou menos uns 2 ou 3 dias e comecei a dar aulas de física em paralelo com a medicina. Ao dar muitas aulas de física, eu percebi que o que eu gostava mesmo era de exatas, eu fui fazer engenharia, fiquei algum tempo na engenharia e percebi que a engenharia não me dava a visão de mundo que eu queria e acabei junto com a engenharia indo fazer economia, comecei um duplo diploma e percebi que eu queria uma robustez um pouquinho maior em matemática, eu fui fazer matemática e durante algum tempo eu fiz essas 3 coisas e no final das contas eu acabei ficando só na engenharia e voltando para dar aula de física. Que era o que eu realmente gostava de fazer, faço até hoje e faço há 15 anos, então entendo um pouquinho de sala de aula, comecei em 97, estamos aí 15 anos depois, não sou tão velho assim, mas eu tenho um pouquinho já, 15 anos de experiência de sala de aula. E aí depois, junto com a engenharia e a economia e a matemática e as aulas de física, eu tive muita vontade de dar escala para isso, de pegar o meu dia a dia de sala de aula, que era em cursinho, e eu trabalho há 15 anos dentro de cursinhos, ensino médio também, mas meu trabalho é majoritariamente para aumento de performance, para preparação para vestibular, para preparação para Enem. E eu passei a minha vida inteira em escolas públicas e passei 15 anos da minha vida dando aula para alunos de classe A e B de escolas particulares caríssimas. Me deu uma vontade muito grande de tentar dar escalabilidade, foi tão falado aqui. Eu acho que tão importante quanto escalabilidade é impacto, e a palavra impacto foi muito pouco falada aqui, e eu acho que ela tem que ser tão falada quanto escalabilidade, mas esse é um outro papo. E eu tive vontade, então, de fundar alguma coisa para dar esse impacto, para dar essa escala, que alguns de vocês conhecem, muitos não, que é o Descomplica. E nós somos muito, muito, muito pragmáticos em relação ao Descomplica, nós somos muito engenheiros no Descomplica, e uma coisa que está clara nesse nosso pragmatismo é que nós não vamos revolucionar a educação. No sentido de a educação, e eu queria fazer uma volta aqui, eu sou muito crítico em relação a grandes revoluções e grandes novidades, eu acho que as ideias existem há décadas, e elas estão ali, a gente tem que fazer o nosso papel de adaptá-las às novas realidades. Tem uma frase da Hannah Arendt, que eu li muito alguns anos atrás, e que eu gosto muito, que não é o homem, mas são os homens que habitam a Terra. Eu não vou revolucionar a educação, a gente vai revolucionar a vida dos alunos. Eu não acho que exista o aluno, e sim os meus alunos, a quem eu posso gerar impacto, não daqui a 15 anos, mas sim dia 3 e 4 de novembro, que é quando acontece o Enem. Então, nós não vamos fazer muita coisa, e a Ana me convidou para falar sobre vídeo, e eu acabei percebendo que eu nunca falei sobre vídeo, porque eu considero o Descomplica uma coisa muito maior do que só vídeo, é um desafio. E aí, quando eu comecei a pensar o que o vídeo faz, eu acho que é mais fácil pensar no que o vídeo não faz. Vamos começar esse escopo pelo que a gente não vai fazer. Nós não vamos revolucionar a educação, porque nós não vamos falar sobre, por exemplo, o papel da álgebra na educação, e até que ponto a gente precisa ensinar funções polinomiais para um aluno de ensino médio. Até que ponto aprender funções polinomiais torna ele um melhor profissional, um melhor pai, um melhor cidadão? Eu acho que não, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. E nós também não vamos falar sobre o papel da escola como um todo e até que ponto o aluno de hoje ele tem acesso a muita informação, ele vê muita coisa, ele ouve muita coisa, ele fala sobre muita coisa, e o grande desafio hoje é fazer sentido de tudo isso, dar significado para tudo isso. E o quanto a escola não ajuda na prática o aluno a dar significado para isso. O quanto já faz 50 anos que os saberes da educação não estão mais ao redor de livros. E o quanto até hoje, no início do ano, o aluno recebe uma lista de livros que ele tem que comprar. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, porque o vídeo não ajuda a fazer isso. O vídeo não vai falar sobre esse tipo de revolução de educação. O que o vídeo faz é melhorar muito a vida escolar dos alunos e não do aluno, porque a gente consegue simplesmente focar no aprendizado e não no ensino. O nosso foco não é como ensinar, o nosso foco é se o aluno está aprendendo ou não, e o que eu preciso fazer, o que eu preciso gravar, e como eu preciso comunicar, em que canais e de que maneira, me desculpem, eu falo muito rápido, para que melhore o aprendizado desse aluno, para que ele aprenda mais. E eu não me importo muito se o professor está ensinando mais. Eu olho se o aluno está aprendendo mais. E aí, voltando então para o Descomplica, o que a gente faz para isso acontecer? Como é que a gente executa isso? A ideia é bastante simples, filmar todo o conteúdo de ensino médio em vídeos de curta duração. A ideia pode parecer bastante simples, mas exige muito fôlego. Nós estamos falando de uma quantidade gigantesca de vídeos, nós precisávamos de uma capacidade de execução muito grande para fazer isso acontecer. Nós somos muito jovens, foi lançado o Descomplica em março do ano passado, com um investimento muito pequeno, na verdade, mas nós conseguimos maneiras de fazer, e o Luciano falou muito sobre low-cost voice-over, eu faço low-cost not voice-over, a gente filma os professores, porque se por um lado a Khan Academy, ao prescindir da empatia, facilita muito as coisas,
Por outro lado, quando eu quero que o aluno aprenda, eu sei que a empatia é muito importante. E eu sei que eu preciso de um nível altíssimo de professores, até para servir como modelos, a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, para que esses alunos aprendam mais. Então, tudo é focado nos professores. Eu fui falado muito sobre curiosidade, e eu acho que o bom professor, ele transmite isso. Existe uma palavra até um pouco mais forte do que curiosidade, que a gente encontra muito, desde Platão até Bruno Latour, que é assombro. E eu não sei se assombro talvez seja uma palavra forte demais para a gente usar, os alunos estão submetidos a tanta informação, mas eu gosto de pensar no assombro como uma, vamos simplificar, vamos descomplicar, uma ausência de indiferença. Se eu consigo fazer o aluno rir, se eu consigo fazer o aluno cantar uma música, mesmo que seja um violão da tabela periódica ou alguma outra coisa assim, se ele consegue rir, se ele consegue se engajar, se ele consegue cantar, se ele consegue participar, isso faz parte de uma, talvez não assombro, mas uma ausência de indiferença em relação ao processo de aluno e professor, que é absolutamente essencial para a gente, e por isso eu não posso ter só voice-over. É por isso que eu preciso do professor aparecendo ali para gerar esse tipo de engajamento, que só o voice-over eu tenho a impressão de que não gera. E aí, ao longo dos anos, de novo, há 15 anos, eu vejo muitas coisas para revolucionar a educação surgindo, muito focadas em tecnologia, muito focadas em novas ferramentas. E essas novas ferramentas geralmente pedem para os professores serem editores, pedem para os professores serem locutores, pedem para os professores serem atores, pedem para os professores serem roteiristas, pedem para os professores serem blogueiros. Não é fácil. Tem uma ferramenta muito simples, é só você escrever o texto todo dia, como se o professor não acordasse às 6 da manhã, tivesse às 7 em sala de aula, trabalhasse até 10 da noite e ganhasse um salário baixo. No final do fim de semana, ele tem que escrever um blog. E, na verdade, o que a gente acredita muito é que os professores têm que ser professores. Na verdade, o que a gente acredita é que nós temos que construir um sistema em que o professor possa fazer mais e melhor o que ele faz de mais e melhor, que é contar histórias. Que é simplesmente ser esse contador de história, engajador, que muitos dos melhores professores já o são. A grande pergunta é, como é que a gente consegue maximizar essa presença? Como é que a gente consegue juntar esse time? Inicialmente, esse time de professores era um time de professores que vinha do meu networking pessoal. De novo, dou aula há bastante tempo, conheço bastante gente. Fizemos questão de, no início, selecionar as melhores pessoas do mundo, do Rio de Janeiro, para fazer com que essas aulas fossem as melhores possíveis. E nós estamos agora num processo muito claro de tentar expandir isso. E estamos trazendo um professor de biologia de Florianópolis, um de matemática do interior de São Paulo, e a gente aumenta essa presença dos professores, a gente aumenta esse engajamento, esse nível de curiosidade, assombro, ausência de indiferença, a gente pode chamar isso do que a gente quiser. E no que interessa, e muita gente já estava começando a pensar nisso, quando você começa a filmar, a grande vantagem do vídeo, eu falei muito sobre o que o vídeo não faz, mas a grande vantagem do vídeo é que o vídeo consegue trabalhar dentro dessa cauda longa. E o que a gente faz ao executar muito rápido e muito barato, low cost, é absolutamente essencial, é conseguir produzir muito. E a personalização já está um pouco aí dentro, né? Existem muitas palavras-chave aí, a gente pode brincar do bingo da educação, né? Blended Learning, Flip Education, personalização e Adaptive Learning, a gente pode fazer um bingo, mas o que interessa aqui é que a gente precisa filmar muito. A gente precisa ter muitos vídeos. Nós temos aí hoje, eu não vou dizer o quanto a gente vai ter, a gente tem hoje 2.500, mais ou menos. Mentira, eu vou dizer quanto a gente vai ter 10 mil, mais ou menos, até o início do ano letivo do ano que vem. E aí, com essa quantidade de vídeo, a gente começa a trabalhar nessa cauda longa e começa a personalizar. O que aquele aluno precisa? Algoritmos de recomendação já existem, nós já temos um rodando atualmente e rodando muito bem. Além de, claro, precisar desenvolver um pouco mais de tecnologia. E é essencial você conseguir trabalhar nos canais. É essencial você conseguir fazer o vídeo em si, ele precisa de um canal para ser entregue. E é importante que você entregue, tão importante quanto o vídeo é o canal de distribuição. E é importante que você, e tem muitos benchmarks já hoje, e eu estou olhando aqui para algumas pessoas que já fazem isso hoje, e é você conseguir entregar esse vídeo dentro do Facebook. Nós demos, ano passado, dezenas de aulas ao vivo dentro do Facebook. É importante você conseguir entregar isso pelo YouTube. É importante você ter também um site. Enfim, e é importante você começar a pensar nesses canais para ter aderência com onde o aluno está fora de sala de aula. Em que ambiente virtual ele já está. Então, vamos fazer com que esse ambiente virtual seja o melhor ambiente virtual possível para entregar conteúdo educacional. E aí nós conseguimos, então, nesse primeiro ano, construir, vou andar bem rápido agora, a ideia não é ficar falando de case, mas nós conseguimos construir um modelo muito interessante, com ajuda, e tem alguns players aqui, com ajuda muito grande do Instituto Natura, e ajuda da Vivo também, não sei se tem alguém da Microsoft aqui, mas a Microsoft também ajuda muito. E nós conseguimos, nesse primeiro ano, impactar 470 mil alunos, onde 78% não faziam cursinho, por coincidência, 78% ficaram com média acima da média nacional no Enem, e mais de 100 mil aprovados via Enem ou ProUni. Nós ficamos imensamente felizes com isso, recebemos muitos feedbacks muito positivos de pessoas tirando fotos, e o que a gente quer fazer é isso, é conseguir entregar esse tipo de conteúdo
No dia que saiu o resultado, as pessoas começaram, milhares de feedbacks nós começamos a receber. A gente começou, foi um dos dias mais felizes, honestamente, mais felizes da minha vida, quando a gente começou a ver resultado para o que estava acontecendo. Quase tão feliz quando o dia que meu filho, que tinha 1 ano e meio, ele virou para mim e falou, cadê o iPad? Ele foi muito legal. Ele, com 1 ano e meio, falou, cadê o iPad? Foi bastante divertido também. Mas e uma coisa que já foi falada aqui, e que eu quero estressar isso, quero ratificar isso, não faltam ideias. Na verdade, ideias estão sobrando. O que faltam são modelos escaláveis de impacto. O impacto é mais importante do que a escalabilidade. E a grande pergunta é, qual é a nossa visão para gerar esse impacto, para gerar essa escalabilidade? Começo no varejo, que a gente chama de consumer web. Eu acho que essa é a maneira, e tem alguns players aqui que já estão fazendo isso. Fazer pilotos em escola, como já foi dito, é fácil. E nós estamos fazendo um agora, e temos algumas semanas, e já viu que vai dar certo. É fácil fazer um piloto com 50 alunos. É muito simples fazer isso. O difícil é você conseguir gerar impacto para 6,5 milhões de inscritos no Enem. Então, eu acho que o piloto é importante, mas é importante você ter uma visão de alta escala com alto impacto. E eu acho que essa alta escala com alto impacto pode ser iniciada pelo varejo, pelo consumidor web, que já está ali com foco em conteúdo. É importante entregar conteúdo para ele. Tecnologia é absolutamente essencial, mas eu faço vídeos, eu faço conteúdo, e é importante que esse conteúdo exista, esteja disponível. Para depois a gente pensar no, entre aspas, atacado. Pode parecer uma palavra meio ruim para usar, mas para pensar nas escolas. E aí os desafios são outros e são muito maiores. E é muito engraçado, na semana passada eu estava conversando com um americano, que não tem nada a ver com educação, um cara de TI muito forte, e eu estava comentando que a gente está fazendo vídeos para entregar para as escolas, para melhorar a performance, e ele comentou, mas isso não me parece rocket science. Me parece simples, isso não é rocket science, né? Os americanos gostam de usar essa expressão. Eu falei, olha, desculpa, mas me parece ser bem mais simples pousar um foguete na Lua do que revolucionar a educação no Brasil. Eu acho que pousar foguete na Lua está bem mapeado o que a gente tem que fazer e é bastante replicável isso. Então não é rocket science, na verdade é muito mais complicado. A gente está falando de ambientes que são abertos, eles são incrivelmente complexos e eles têm agentes que são extremamente não receptivos, muito não receptivos. E eu não estou falando de alunos. Os alunos eles são, na verdade, bastante receptivos, eles gostam muito quando tem conteúdo de qualidade, conteúdo engajador, conteúdo bacana para eles verem. Então nós não vamos criar com os vídeos um novo professor. Nós vamos fazer com os vídeos uma ajuda enorme para o velho professor. E a gente pode ajudar o velho professor a fazer muito mais com o que ele tem. A gente pode ajudar com os vídeos o professor a planejar, porque naquele vídeo a aula tem um começo, um meio, um fim, tem uma sequência. Principalmente, na verdade, não necessariamente velhos em relação à idade, mas professores que estão imersos num contexto antigo. E às vezes são novos, eles têm 18, 19, 20, 25 anos, estão começando a dar aula. É importante ter esse planejamento, é muito difícil saber por onde você começa, que história você conta, por onde você termina. Além de ajudar a planejar, o vídeo ajuda a entregar 100% do conteúdo. Você consegue, com o vídeo, ter alguma coisa antes, durante, depois, fazer mais exercícios. Nós estamos filmando milhares de exercícios resolvidos, e é claro que um professor de física ele não vai ter tempo de resolver mais do que 6 ou 8 questões em sala de aula. É importante que o aluno tenha acesso a 30, porque ele vai ter dúvida. E é importante lembrar que o professor de história, no geral, detesta resolver exercícios em sala de aula. Eu trabalho em cursinho e a gente briga há 15 anos com o professor de história para resolver mais exercícios. Ele diz que não dá tempo, a gente fica brincando, 1808, bloqueio continental, abertura do esporte, transferência da corte, vai, faz exercício, acabou. E na verdade, os professores eles têm, às vezes, muita dificuldade de fazer esse número elevado de questões, e é muito importante. De novo, nós não estamos aqui revolucionando a educação, nós estamos melhorando a vida e a performance de milhares, eventualmente milhões de alunos que precisam dessa ajuda, não daqui a 15 anos, mas daqui a 15 dias. Esse conteúdo em vídeo ele é sempre disponível, esse conteúdo de vídeo ele é sempre complementar, e o vídeo é bom para isso, para ser complementar, para ser disponível, para ser acessado a qualquer dia, a qualquer hora, e para construir o complemento com a sala de aula. Dentro desse contexto de blended learning e flipped education, o vídeo é flipped classroom, né? O vídeo é absolutamente essencial para construir essa conversa, essa complementaridade. Para isso, nós precisamos de algumas coisas. A primeira delas é vontade. E na nossa visão, para fazer os professores terem vontade de usar, nós não podemos transformar isso num trabalho a mais para o professor. Nós precisamos transformar isso num trabalho a menos para o professor. Os professores encaram a maioria desses projetos de educação como, tá bom, agora eu tenho um trabalho a mais. É importante que nós sejamos psicóticos com como a gente pode, com a tecnologia, reduzir o trabalho do professor e não aumentar. Ao reduzir o trabalho, o professor automaticamente vai ter mais vontade de participar, porque ele vai ver nisso um benefício claríssimo. Ele não vai precisar mais corrigir prova, ele não vai precisar mais montar a prova, ele não vai precisar mais fazer tantos exercícios. É importante vender a tecnologia como um facilitador e não como simplesmente mais horas de trabalho na vida daquele professor que já trabalha bastante.
É importante que o professor possa se apropriar, que ele possa montar essas trilhas, que ele possa montar uma sequência de vídeos, que ele possa montar um questionário que vem entre os vídeos, depois dos vídeos, talvez antes dos vídeos. E as plataformas, os vídeos precisam gerar esse nível de apropriação, porque senão os professores não vão ter vontade de trabalhar. E para finalizar, uma última coisa, é preciso que tenhamos exemplos, e tem muitos já aqui, essa não é a minha preocupação, e é preciso, de novo, que a gente tenha tempo para poder trabalhar. Eu acho que com esse tipo de trabalho nós não precisamos de 15 anos, nós talvez precisemos de 15 meses, e a gente consegue gerar muito impacto. Uma última coisa, eu gosto muito de uma outra frase, me motiva muita gente, e fica escrito lá no escritório, bem grande para todo mundo ver, é uma frase que eu gosto muito: impossível não é a proximidade das coisas, talvez impossível é o lugar em que elas possam ser vizinhas. O nosso trabalho é esse, é construir plataformas em que as coisas possam ser vizinhas. E para que elas sejam vizinhas, nós precisamos trabalhar juntos. E aí sim a gente consegue revolucionar no longo prazo a educação. Obrigado.